Boa tarde, Daniel, amigos do Tá Na Área. Como você bem lembrou, o Palmeiras vive num ambiente muito tumultuado nesse momento. Teve essa derrota na última rodada da Libertadores, na Argentina, e o time acabou sendo agredido, parte do time agredido por torcedores ainda no aeroporto em Buenos Aires. E eu estou ao lado do presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, que tomou uma decisão muito corajosa e essa semana deu uma coletiva dizendo que pretende ter uma atitude mais forte diante das torcidas organizadas, até para que os jogadores não se sintam acuados, os clubes não se sintam acuados com esse tipo, com essa pequena minoria da torcida organizada. E Paulo, primeiro, você disse que ia acabar com as regalias dos torcedores. Todo mundo considerou isso muito corajoso da sua parte. Você já teve alguma resposta dessa torcida organizada, alguma conversa para ter alguma resposta se a situação vai melhorar ou não? Boa tarde e obrigada pela participação no Tá Na Área, Paulo. Boa tarde os amigos do Tá Na Área. A relação com as torcidas organizadas do Palmeiras sempre foi boa e eu gostaria que ela voltasse a ser boa. Dado o que aconteceu, eu tenho a obrigação como presidente de defender a instituição e defender os meus jogadores, e é essa atitude que essa diretoria vai tomar. As atitudes de alguns torcedores organizados, você não pode generalizar uma torcida organizada porque ela tem eventualmente meia dúzia de bandidos dentro da organizada, acaba manchando o nome da organizada inteira e até de outras organizadas que nada tem a ver com isso. Então, a partir do momento que eles identificarem esses bandidos, expulsarem da organizada e entregarem à polícia, aí o relacionamento pode voltar a ser bom como foi antes. Eu não me nego ao diálogo com absolutamente ninguém, só que precisa existir um basta a esse tipo de comportamento. Às vezes os organizados se esquecem que eles existem em função da instituição Sociedade Esportiva Palmeiras e não o contrário. Agora, o bom relacionamento, essa diretoria vai buscar sempre com todo mundo. Agora vai ser tolerância zero. Outra coisa, nessa confusão, a gente até acompanhou algumas imagens, rodamos algumas imagens, relembrando essa confusão na Argentina, o Fernando Praz acabou sendo machucado, a gente já tem identificado o torcedor responsável pelos ferimentos no Fernando e vai ser uma ação criminal em cima desse torcedor. Isso é um crime de ação pública incondicionada, quer dizer, não depende de representação. Então nós gostaríamos que as autoridades, com o uso de todas as imagens, de todas as informações, fotografias, testemunhas e etc., tomassem as medidas necessárias. Agora, que seja rígido, porque ou a gente para com essa violência desenfreada agora, ou a coisa não sei onde vai parar. E o ano que vem nós temos Copa do Mundo aqui no Brasil. Isso é uma coisa que denigre muito a imagem do futebol brasileiro. Eu acho que essa ação tem que ser não só dos órgãos públicos, como de todos os clubes. A gente vai fazer uma frente contra essa violência absurda. E o torcedor precisa se conscientizar que adversário não é inimigo, é apenas um adversário clubístico. Você, inclusive, essa solidariedade, você pediu para que os outros clubes abraçassem essa ideia, que fosse tolerância zero para toda atitude que prejudicasse outras torcidas, os jogadores, algum dirigente de algum clube, Luiz Álvaro, o próprio Juvenal Juvencio, Mário Gobi, alguém se posicionou abraçando essa causa sua? Ainda não, mas também é uma coisa muito recente. Eu tenho certeza que em futuras reuniões que eu tiver com os meus colegas, presidentes dos outros clubes, tanto clubes grandes como clubes médios e pequenos, eu acho que essa tem que ser uma frente única, porque a violência faz mal a absolutamente todos os clubes e ao futebol brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que eles vão ficar sensibilizados, porque eu tenho certeza que eles também têm esse mesmo tipo de problema que nós tivemos aqui. O alvo da torcida palmeirense era o Valdívia. O Valdívia já sofreu muito com a torcida do Palmeiras. Existia uma dúvida se ele ia vir para o jogo, até porque ele não treinou ontem por causa de uma dor no tornozelo, na panturrilha, aliás, e a gente viu que ele veio no ônibus junto com o presidente e deve vir para o jogo. Existiu algum tipo de conversa com o Valdívia, porque deve ser muito difícil para ele enfrentar com frequência ele, que deveria ser um ídolo do clube e está sempre crucificado pela torcida do Palmeiras? É o que eu digo, o Valdívia, quando se comporta mal, ele tem que ser criticado e não tem que ter regalia absolutamente nenhuma. Mas quando ele se comporta bem, tem que ser elogiado. A postura do Valdívia esse ano no Palmeiras está exemplar. Desde o começo do ano, está um jogador super motivado e está fazendo muita falta cada vez que ele não pode entrar em campo, porque é um grande jogador. Está super motivado para o jogo de hoje. A conversa que houve hoje com o grupo como um todo. E a diretoria deixou muito clara a nossa postura, estar do lado do elenco. Eles vão fazer
a função deles dentro de campo e nós, a nossa fora de campo, a poder blindar e dar tranquilidade para eles trabalharem e poderem desenvolver um bom trabalho. Bom, a gente acompanhou as imagens aí da chegada do ônibus do Palmeiras e a gente tem informação que um dos muros do Palestra Itália já foi pichado, carimbado hoje de manhã, com o seguinte recado: se não ganhar, SIC vai apanhar. Esse tipo de comportamento da torcida, como é que está o clima do Palmeiras? Existe uma preocupação com o que possa acontecer dependendo do resultado aqui no Morumbi hoje, presidente? Não, não existe. Na verdade, na base da pressão, nenhum vagabundo vai levar nada dessa diretoria, isso ficou muito claro. Quer pichar, picha, a gente pinta o muro de novo, picha, a gente pinta o muro de novo. Agora, essa diretoria não vai recuar na base da pressão e nós vamos garantir toda a segurança e principalmente tranquilidade para esse grupo poder trabalhar, porque esse é o nosso Palmeiras, é esse elenco que vai nos trazer de volta à primeira divisão, é esse elenco que vai nos honrar representando todas as competições que o Palmeiras disputar em 2013. Então esse elenco tem o total respeito dessa diretoria e do verdadeiro palmeirense também. Tá certo, eu queria agradecer a participação do Paulo Nobre. O Palmeiras, o Valdívia, até na coletiva, ele disse que essa confusão uniu ainda mais o clube, uniu ainda mais os jogadores. Ele garantiu, ele disse, até prometeu uma vitória à torcida do Palmeiras hoje diante do São Paulo. Uma vitória que aqui no Morumbi não acontece há muitos anos, são 11 anos, né, presidente? E tirando o Morumbi, não acontece desde 2011, então é um jejum considerável, mas o Valdívia deve ir para o jogo. O Henrique também, que era uma dúvida, porque estava sentindo dores no joelho esquerdo, também está aqui no estádio e deve ir para os jogos. Os desfalques que a gente já conhece, né? O Souza, que já estava machucado, o Maicon Leite, que acabou se machucando na partida da Libertadores, e o Marcelo Oliveira, que foi expulso na última rodada na partida contra a União Barbarense. Então hoje o Valdívia prometeu essa vitória, né, presidente? A expectativa é que o time realmente fique mais unido nesse momento de dificuldade. Eu confio muito no meu elenco, eu confio muito no meu time, está todo mundo muito motivado, querendo buscar a vitória aqui no Morumbi, que não é fácil, mas clássico é sempre prepondera ou imponderável, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mesmo que um time esteja bem, outro esteja mal, e eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Eu estou confiando na galera para trazer uma vitória e mais 3 pontos para o Palmeiras nesse campeonato. Obrigada, presidente. Palmeiras, que não está na zona de classificação nesse momento, está em 9º lugar, precisa muito da vitória para ficar entre os 8 primeiros. Jorge Vinícius.